tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você que quer conseguir mais leitores no Wattpad e em outras plataformas digitais. Bom, eu como escritora, principalmente escritor iniciante, passa por esse tipo de problema, que é quando você vai começar a postar a história em algum site e não consegue assim leitor, você vê que tem visualização, mas que ninguém comenta. E isso é uma coisa meio frustrante. E a gente sabe o quanto é difícil, né, de conseguir leitor nesse mundo vasto, onde tem tantas histórias e fanfics. Como é que vai fazer pra gente provar que a gente também tem algo de bom a oferecer, né? Então, eu já vou dizendo aqui que não há nenhuma simpatia, não tem nenhuma fórmula mágica, você não vai ser reconhecido da noite pro dia não, gente, porque assim, pode até ser que aconteça, mas é bem difícil, é uma questão de você ter muita sorte, e não é todo mundo, né, que acontece isso. Para você conseguir leitores que fiquem com você firmes, fortes ali em todos os momentos, você tem que fazer rufem os tamborins. Tem que divulgar a sua história. Gente, não tem outra forma, não tem outro jeito. A gente tem que apelar para a divulgação de história. Se você quer ser reconhecido, se você quer que as pessoas vejam você, leiam suas histórias, vocês têm que divulgar. Principalmente quando a gente começa a escrever histórias originais, tem alguns sites de fanfic que as pessoas não dão muita trela para histórias originais. Tem muita gente que gosta mais de ler fanfic, né? Com fandom, com McFly, com One Direction. Tem gente que não gosta de ler história original. E muitas histórias originais boas, às vezes, são deixadas de lado por conta disso. E muito escritor bom acaba deixando de lado a história, apagando a história. Às vezes é uma história muito boa, que poderia ter funcionado, mas não funcionou porque, infelizmente, não teve comentário. Aí você vem e me diz: não, Larissa, mas eu escrevo por amor, não pra ter reconhecimento. É muito bom escrever por amor, eu também escrevo por amor. Mas a partir do momento que você posta a sua história na internet, você tem que entender que você quer pelo menos um pouquinho de reconhecimento, gente. Admita, não adianta. Você quer ter reconhecimento, você quer ser reconhecido. Nem que seja um pouquinho, gente. Assim, tem muita gente que tá no mundo das histórias, sim, não vou generalizar, mas tem gente que tá mais pra ter faminha, que deixou a fama subir a cabeça, mas não é todo mundo que é assim, né? É bom você ter pelo menos uns dois, nem que sejam uns 2 leitores assíduos que comentem sempre a história e que você possa interagir, porque é muito gostoso esse tipo de interação com leitores, quando eles, meu Deus, esse capítulo me deixou desse jeito, quando você vê que o que você escreveu provocou algum tipo de reação nos seus leitores, isso é muito legal. Então por que a gente não pode ter isso também, não é? Mas aí você vem e me pergunta: como é que eu faço para divulgar a minha história? Como é que eu faço? Eu tenho vergonha. Gente, quando eu comecei a divulgar a minha história, eu também tinha vergonha. Mas a gente tem que deixar isso de lado se a gente quer conseguir os nossos leitores próprios. Então a primeira dica que eu dou para você divulgar a sua história é para você fazer um textinho. Eu vou deixar aqui um exemplo do textinho para vocês, desse textinho que vocês podem utilizar para divulgar a história de vocês. Vocês começam com uma saudação simples, um oi, tudo bem? Né? Oi, e aí, como é que você tá? Tipo assim, uma coisa bem descontraída, e você convida mesmo a pessoa para ler a sua história. Primeiro você faz um breve resumo do que é a história para a pessoa, né? Um resumo pequeno, não precisa ser uma coisa muito grande, para não ficar muito comprido. E você convida a pessoa a ler essa história e no fim você coloca o link da história para a pessoa, né? Se ela se interessar, se ela quiser ler, ela vai clicar e já vai ser redirecionada para a sua história. O segundo passo é procurar o seu público-alvo. Como é que você vai procurar esse público? Se a sua história ela fala sobre, por exemplo, dança e romance, que é o caso da minha, Wings, ela fala sobre dança e romance. Eu vou procurar histórias que tenham esse mesmo gênero, que fale de dança, mas que tenha romance, ou que só tenha dança, ou que tenha romance só, e vou procurar esse tipo de temática, histórias parecidas com a mesma temática que a minha. Aí eu vou ver os leitores, né? Vou ver os comentários e vou clicar no perfil desses leitores e vou mandar a mensagem que eu criei. Por que eu faço isso? Porque eu acho que quando você vê que tem leitores que gostam de histórias que tem uma temática que a minha também tem, por mais que não seja igual, claro, gente, porque a gente não pode plagiar, né? Mas tem muita história que trata de dança, de romance,
Então, nessas horas, quando você vê que tem uma história com a temática, a mesma temática que a sua de dança, você vê, poxa, se ela gostou dessa história, ela pode gostar da minha também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enviar para ela o link da minha história, se ela se interessar, ela vai ler. Mas, partindo da premissa que, gente, uma coisa assim, você divulgar, mas não é só não se trata só de divulgar a sua história, isso é muito importante. Por quê? Se a sua história tiver muitos problemas de desenvolvimento, muitos erros, a pessoa pode até ler o primeiro capítulo ou prólogo e não gostar, e não voltar a ler a sua história por causa de alguma coisa que ela não gostou, por algum erro. Assim, eu como escritora, eu tenho muito erro, às vezes de digitação que eu não reviso direito, às vezes que eu deixo passar sem querer, às vezes na praça de postar você não vê. Muito erro de português, às vezes de gramática, de ortografia, sempre vai ter, gente. É meio quase que impossível, não vou dizer que é impossível, mas é quase impossível você ter um texto impecável, porque assim, eu não manjo totalmente da língua portuguesa, assim como eu queria. Mas o que eu faço? Eu procuro me instruir mais sobre a língua portuguesa, sobre as coisas que eu tenho mais dificuldade, como as regras dos porquês, que até hoje eu me embolo, que isso é uma coisa muito importante que a gente tem que saber. Então, esses tipos de coisas, esses pequenos problemas, às vezes, são importantes da gente tentar resolver, tentar mudar e aprender, para que a gente não perca leitor por bobeira, entendeu? Não estou falando que você tem que ter a escrita impecável. Nossa, ótimo, se você tiver a sua escrita impecável, parabéns. Mas assim, não é todo mundo que vai conseguir isso, às vezes tem problemas, sabe? A língua portuguesa é uma língua difícil, é muita regra, é muita coisa. Então você tem que estar sempre estudando, se mantendo inteirado de como escrever certas coisas, entendeu? E às vezes tem muito leitor exigente que não vai continuar lendo essa história se ela vê que tem muito erro. Então é bom você não só divulgar a sua história, mas você revisar o seu texto, seus capítulos, para que aquele leitor goste da sua história e continue lendo. Também, gente, tem aquela coisa de, eu vou divulgar, todo mundo vai ler. Não é assim que acontece. Muita gente, quando você vai divulgar a história, lê essa mensagem e ignora. Mas é assim, gente, é bola pra frente, parte pra outra e a luta continua, gente, porque é assim. Você não vai receber todos os fins do mundo, não é todo mundo que vai te responder falando, vou ler. Porque muita gente também pode responder falando que vai ler e não vai ler. Mas também tem muita gente que pode ignorar a mensagem e que vai procurar ler em algum momento da vida, não sei. Mas é assim que acontece, gente. É importante que a gente tenha isso em mente, sabe? A gente vai divulgar, mas não é todo mundo que vai querer ler a sua história, não é todo mundo que vai dar atenção para o que você está falando e vai procurar saber do que se trata, não é todo mundo. E também não é todo mundo que vai ler a sua história e vai gostar. Às vezes a sua história pode sim ser muito boa, a sua história é boa, cara, muito boa, tem a escrita impecável, ou tem muitas ideias boas, é criativa, tem uma escrita boa, mas mesmo assim a pessoa às vezes não gosta por algum motivo da história. É normal, a gente não vai agradar todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo, que a gente não vai agradar todo mundo. Então a gente tem que ter isso em mente, a gente tem que manter a mente aberta e divulgar bastante sim, porque não é todo mundo que vai ler, mas a maioria das pessoas vai dar uma chance para sua história e vai ler, porque tem muita gente, principalmente no Wattpad, que gosta de receber indicação de história nova para ler, que está sempre procurando algo novo para ler. Então é bom você começar a botar a sua cara no sol e procurar divulgar a sua história, porque isso vai atrair leitores, sabe? A pessoa vai ver, poxa, ela tem escrita legal, vai continuar lendo e vai querer ler cada vez mais e saber mais sobre a sua história. Tem uma coisa também, no Wattpad, acho que no Nia, a pronúncia correta do Nia eu não sei direito, então me perdoem desde já. Mas tem uma coisa, eu acho que é nesses dois sites, que eles não permitem que você fique enviando a mesma mensagem para várias pessoas direto. Então é bom você dar uma personalizada ali na mensagem, mudar algumas palavras, mudar algumas coisas, só para não ter esse problema, você perder a paciência, se estressar e cansar de divulgar sua história. Porque tem isso também e eu sei que é bem chato. Outra coisa que eu acho bacana na parte de divulgação, além desse textinho personalizado, que você pode divulgar nas redes sociais também, são os book trailers, os aesthetics. Eu não sei se eu falei correto, mas eu vou deixar o nome e a palavra aí correta para vocês verem, se vocês quiserem procurar saber. E também tem os quotes, também não sei se eu falei certo, gente, me perdoe. Essas três formas de divulgação são muito bacanas. Os book trailers são tipo trailers de filmes, só que ao invés de ser trailers de filme,
são os trailers de história. Os trailers que os próprios autores fazem para promover a sua história por aí. É muito bacana, porque você pode usar uma trilha sonora legal, que combine com a sua história. Você pode pegar cenas de filmes, de séries. Você pode pegar aquele personagem, aquela pessoa, aquele artista que você imagina como o seu personagem e colocar na história também. Tem gente que coloca até frases de filme ou de série que combinam com a sua história. Então, assim, é muito bacana, porque fica uma coisa muito legal. Tem gente que faz um trabalho muito show. Tem muitos sites que fazem para a pessoa de graça se você não souber fazer. Mas tem que ter paciência, porque às vezes demora um pouco para eles fazerem, porque realmente dá muito trabalho. Aí o que eu aconselho vocês? Se vocês quiserem aprender a fazer book trailer, para não precisar depender das pessoas e tal, vocês podem procurar na internet tutoriais, porque tem muito tutorial bacana aí, sabe, ensinando a fazer. Então acho que vale a pena dar uma olhada, foi o que eu fiz. Assim, eu não virei uma expert ainda, mas espero um dia eu conseguir chegar lá. A prática leva à perfeição. Outra coisa, o aesthetic. Também vou deixar o exemplo aqui de como é um aesthetic. Tipo uma mescla de imagens ou GIFs, ou os dois. Cada imagem ou GIF vai em um quadradinho. E essa imagem ou GIF, ou os dois, representa a sua história. Então é muito bacana, eu já vi cada um mais lindo que o outro. Assim, é uma coisa divina. E os quotes são tipo uma imagem que representa a sua história também, e junto com uma citação de algum capítulo da sua história ou de alguma frase de algum personagem seu. É importante, gente, que a citação em questão seja alguma frase impactante, alguma coisa que desperte a curiosidade do leitor para ele ter interesse em procurar saber mais sobre a sua história. Então, essas 3 formas de divulgação, gente, elas são muito bacanas, porque elas chamam a atenção do leitor. Se você fizer um trabalho legal, as pessoas vão procurar saber, vão falar, caraca, que legal, quero o link disso aí. Eu já vi muito isso, gente, em grupos de escritores no Facebook, as pessoas divulgando e muita pessoa pedindo o link, porque gostou muito do trailer, do aesthetic, do quote, achou a frase maneira, a imagem também de fundo da citação. Nossa, eu gostei muito, não sei o que. Muita gente faz isso, então é muito bacana que você tenha em mente também essas formas alternativas de divulgação, porque elas chamam a atenção dos leitores e podem atrair mais leitores para sua história. Outra dica que eu dou para vocês, gente, não é só divulgar, revisar a história, não. É você também manter um relacionamento com os seus leitores. Por exemplo, a pessoa ela leu a sua história, gostou, continuou lendo. Mas é bem importante você interagir com os seus leitores. Como? Eu não tenho tempo de responder os comentários que eles me enviam. Você pode fazer isso de outra forma. Se algum leitor tiver alguma dúvida, você se mostrar disposto a tirar essa dúvida. Tá sempre informando os leitores quando que você vai atualizar a sua história. Falando curiosidades sobre a história, se os leitores quiserem saber mais. É muito importante você manter esse relacionamento com o seu leitor para que ele continue com você. É muito bacana, às vezes vocês até criam uma amizade e esse leitor, por exemplo, aí você vai postar uma nova história e esse leitor vai falar, cara, eu vou ler, porque, nossa, você é demais, você escreve bacana e eu gosto, porque você interage comigo. Então é muito bom você manter esse relacionamento com os seus leitores, não só divulgar a história, não só revisar a sua história, não só caprichar no book trailer, no quote, na estética. É bom, é muito importante que você interaja pelo menos um pouco com os seus leitores. Mas meus leitores quase são muito acanhados, não respondem. Gente, faz parte da vida, mas é sempre bom você, por exemplo, você tem um grupo no Facebook com os seus leitores. Sempre manter ele atualizado. Gente, eu vou postar, eu tô terminando o capítulo, 29º capítulo da minha história e talvez até semana que vem esteja lá. Talvez não esteja, porque imprevistos acontecem, mas talvez esteja. Sempre tá mantendo a pessoa atualizada, por mais que ela, às vezes a pessoa é tímida, às vezes não vai participar muito por conta disso, mas é bom você manter um relacionamento com os seus leitores, né? Então, gente, é assim, quando eu comecei a divulgar o Wings, porque eu não fiz isso com a vocalista da banda do meu irmão, eu tinha muita vergonha assim da história, porque no começo tem muito erro, então eu não divulguei muito, tanto que eu tô reescrevendo por conta disso. Aí, o Wings eu já comecei a divulgar mais, e eu vi que meus leitores cresceram bastante depois que comecei a divulgar.
eu divulguei só no Wattpad. Porque eu só posto lá também no outro site de fanfic interativa que é o Ficcionando. Mas assim, eu comecei a divulgar muito e eu vi que deu muito resultado. Eu só não divulgo assiduamente porque eu tenho outras coisas para fazer. Às vezes eu quero escrever, às vezes eu estou fazendo alguma outra coisa e eu não tenho como divulgar. Até mesmo o canal aqui, às vezes eu não consigo divulgar muito. Então assim, mas eu vou voltar a divulgar, porque a divulgação é muito importante. E eu vi que depois que comecei a divulgar, a história cresceu. Então, gente, eu deixo essas dicas aqui pra vocês, porque é muito importante que vocês tenham esse tipo de mente aberta para divulgar a história de vocês. Não se acanhar, não ter vergonha. Faz esse textinho personalizado, um breve resumo da sua história. Convida mesmo a pessoa para ler. Olha só, eu tô convidando você para ler minha história. Acho que você vai gostar, porque ela é assim, assim, assim. Faz isso. Procura saber mais sobre COT, a estética, book trailer. Mesmo que você não queira fazer ou um COT que é mais fácil de fazer, ou pede ajuda a alguém mesmo, gente. Mas procura, porque assim, pra sua história, pra você ter leitores, só depende de você, sabe? Assim, você não precisa ser, a mais conhecida do rolê das fanfics. Não precisa disso, gente. Assim, mas é bom você ter um seu público para você poder, conversar, interagir, porque isso é muito gostoso, você ter leitor com quem interagir e surtar e ver ele surtando sobre a sua história. É muito legal você ver que ele reagiu positivamente ou até mesmo negativamente a algum capítulo seu, por alguma atitude que o personagem teve, alguma coisa do tipo, gente. Isso é muito legal, muito gostoso. Eu gosto muito. E eu espero que essas dicas ajudem vocês, como tem me ajudado, gente. Eu vou deixar aqui embaixo o link das minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, se vocês quiserem saber mais sobre mim, tá aí embaixo, tá bom, gente? Também, por favor, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, porque não custa nada, gente, de graça. Olha só que bacana, gente. Se inscreve, dá um like aí no vídeo também, se você gostou. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!